Bom, essa explicação é sobre as atividades da semana de 4 de maio até 8 de maio, da parte de português, tá? É o gênero textual aventura, que foi trabalhado junto com livros de vocês, que está com vocês em casa. 14, tá? Direção de Frederico Pinto e José Maia, classificação livre. Classificação livre, gente, quer dizer que é para todas as faixas etárias, tá? Para todas as idades. O gênero quer dizer que tipo de filme é esse. No caso, é uma animação. Baseado no livro de Érico Veríssimo, o filme apresenta a história de Fernandinho, um menino de 8 anos que ganha do pai um livro de sua infância. Encantado com a história, Fernandinho decide que precisa de um avião para salvar o Capitão Tormenta, aviador personagem do livro, que está preso em um lugar muito distante. A bordo do avião vermelho e junto com seus brinquedos favoritos, ursinho e chocolate, que ganham a vida com sua imaginação. Fernandinho visita lugares inusitados, como a Lua e o fundo do mar, e percorre diferentes territórios, África, China, Índia e Rússia. Ao longo dessa jornada, ele descobre o prazer da leitura, a importância de ter amigos e o amor do pai. Bom, isso daqui que eu marquei para vocês, ó, não precisa copiar, gente. Isso aqui é só para vocês prestarem atenção na explicação, porque vocês vão responder a página 51 do livro de vocês que está com vocês, tá? Aqui não precisa copiar nada, é só ouvir a explicação e realizar a atividade no livro. Bom, para você prestar atenção em algumas informações, né? O que o texto está apresentando? Então, esse texto, eu já falei, ele é um texto informativo. Então, que tipo de informação é mais importante aí que ele está apresentando, né? Para quem que esse texto foi escrito? Por exemplo, quando você escreve uma receita de bolo, por exemplo, você está escrevendo essa receita para ter uma finalidade, né? Para o público que gosta de cozinhar, né? Para as pessoas que querem cozinhar. Quando você escreve um texto informativo sobre um filme, né? Sobre um filme baseado no livro, todas as informações que está trazendo aí nessa página, na verdade o autor está querendo escrever para quem procura, né, o cinema, para quem procura saber do que se trata o filme, tá? Que tipo de texto é esse? Bom, isso eu já respondi, né? Está escrito inclusive aí em cima. Para que esse texto foi escrito, né? Qual é a finalidade desse texto? Aqui a gente já deu o exemplo da receita. Uma receita ensina, a finalidade dela é ensinar a realizar aquela receita, né? Aquele preparo. Um texto informativo, ele tem a finalidade de apresentar uma informação, né? Aí, na página seguinte, que é 52, 53, 54, 55, tem a história. Essa história aí, que é uma história de Dom Quixote das crianças, é uma adaptação, ou seja, Monteiro Lobato se inspirou, né, na história de Dom Quixote para utilizar esse assunto. Então, eu não vou ler, gente, porque vocês têm essa atividade, essa história no livro de vocês, então vocês podem ler. O que eu quero chamar a atenção aqui é para que vocês prestem bastante atenção na forma que os balões se apresentam, tá? Aqui, por exemplo, ó, você já começa a ter um balão retangular, tá vendo? Quero que vocês prestem atenção nisso na hora da leitura. Tem uma diferença entre usar tipos de balões numa história em quadrinho, tá bom? Então, esse balão retangular que aparece, ele tem um objetivo específico dentro da história. Esse aqui é diferente, tá vendo? É a fala da Dona Benta aqui nesse caso, tá? Os que se apresentar, tá? Então, para que servem os balões de fala em uma narrativa em quadrinhos? Bom, aqui eu coloquei nessa página aqui, eu coloquei uma ilustração para vocês acompanharem. Balões de fala é a representação gráfica da fala do personagem. Esse personagem, ele também pode ser utilizado para narrador, tá? Eles não representam só o personagem, eles podem também estar sendo utilizado para narrativa. Então, narrador é aquele que conta a história, tá? Por exemplo, se você voltar lá na história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, com a Dona Benta falando, a Dona Benta me parece estar narrando a história para Emília,
ok? Tanto é que dentro dos quadrinhos está entre aspas, ou seja, ela participa como narradora dessa história, tá bom? Então, aí, ó, voltando lá, é a representação gráfica da fala do personagem ou dos narradores, tá? Então tem algumas dicas, né? Quando você vai escrever uma história em quadrinho, primeiro você primeiro tem que escrever mesmo, né? Os diálogos, depois fazer os balões. Por quê? Olha esse exemplo aqui, ó. Fique atento ao tamanho do balão. Olha como é que está escrito aqui. Aí até o personagem faz uma exclamação, né? Que aperto! Fique atento ao tamanho do balão. Olha a diferença no tamanho que foi usado para essa fala de exemplo e olha esse daqui. Isso aqui é muito comum conforme vocês montam histórias em acontecer isso, tá? Ah, bem melhor, tá vendo? O balão pode ser de qualquer formato. Vamos ver alguns mais usados. Esse é o recordatário, normalmente usado para narrador. O recordatário é o tipo de balão que eu acabei de falar para vocês que tem na história do Sítio do Capão Amarelo aqui que a Dona Benta utiliza, tá vendo? É o recordatário, ele é definido para os narradores, tá? Quando o narrador está contando alguma coisa, quando ele está descrevendo alguma coisa, é usado esse tipo de fala aqui, esse tipo de balão aqui. Então, os balões eles vão marcar a emoção que o autor quer expressar na história em quadrinho, tá? As marcas verbais, que é a escrita, e não verbais, que é o desenho. Por que eu destaquei isso aqui? Porque dependendo da forma, olha essa página aqui, dependendo da forma que você desenhar o balão, você vai estar tentando expressar uma coisa diferente dentro do contexto da história. Então, você viu meu livro, é uma fala, né, de um personagem. É só um exemplo, só para vocês poderem prestar atenção. Então, faz um balão com uma indicação que é a fala de alguém. O balão de pensamento é um balão já desenhado de maneira diferente, tá vendo? Aqui, ó, tem uma nuvenzinha com as bolinhas aqui do lado. O balão de grito, ó, o balão de grito, ele tá lá na história também, que vocês vão ver, tá vendo? Esse da pipoca aí, como eu falei, tá? Precisa prestar atenção nisso, porque vai ser respondido no livro sobre o uso desse balão aí. O balão de cochicho, ó, não conte isso para ninguém. É um balão tracejado que indica que essa ação aqui não é explícita, né? É o cochicho entre personagens. Então, você também define através da linguagem não verbal, que é o desenho, qual a ação que está ali na história. O balão geralmente que indica sentimento de amor, carinho, tá? É o coração. E geralmente o balão usado para ideias, né, com a lâmpadazinha aqui, indica que o personagem está tendo uma ideia. Isso também é bastante importante vocês entenderem, porque influencia no entendimento da história, por exemplo, tá? Aí eu botei outros exemplos. Esse é usado para fala em grupo, quando tem várias pessoas falando ao mesmo tempo, num desenho, uma fala não verbal. Se você não tem essa indicação aqui, ó, você não consegue compreender de forma clara que tem mais de uma pessoa falando ao mesmo tempo, né? Uma confusão da narração, já expliquei, né? Sem rabicho nenhum, é um balão que indica a narração. O balão de grito também eu já expliquei, de pensamento. Usado para xingamento ou raiva. Geralmente esse meio com ondas assim ao redor indica que existe uma agressão verbal, né? Geralmente vem com alguma coisa mais agressiva escrito, tá? Essa página é a página 55, vai estar voltando a explicar sobre a questão da narrativa de gênero textual, que é a aventura. Então, ó, a narrativa de aventura consiste em ações desenvolvidas pelo protagonista de uma história de aventura, que normalmente é um valente herói que vive as mais surpreendentes situações. O aventureiro não se abate diante dos sucessivos desafios e envolve-se numa sequência de peripécias para escapar do perigo. A ação é um elemento fundamental da narrativa de aventura. O enredo, né? O enredo é aquele assunto que se desenvolve em vários temas. De uma narrativa de aventura é composto das ações dos personagens, organizadas em uma sequência
de situações, tá? O que é uma aventura? São narrativas que têm mais ação, né? Que tem mais situações de ação, de perigo, de confronto. E essas ações geralmente são desenvolvidas pelo protagonista. Esse protagonista é o personagem principal da história, tá? Apresenta situações empolgantes, né? Coisas que vão prender o leitor às próximas situações, que são momentos de enfrentamento, suspenses mais marcantes, tá? A sequência que fala aqui em cima é aquela sequência que a gente já falou muitas vezes, que é a situação inicial, o conflito gerador, que é o grande problema, clímax. Aqui, ó, dentro da narrativa de aventura, o clímax é talvez a parte mais importante de ser desenvolvida, tá? Quando o autor desenvolve um clímax bom, você tem uma aventura mais marcada e mais bem escrita. E desfecho é o final, geralmente quando chega ao final esses momentos de enfrentamento, tá? Características de personagens, como se apresentam na narrativa, podem apresentar mais de uma característica no decorrer da história. Eles podem ser malvados, bondosos, herói, vilão, espertos, etc. Então quer dizer assim, não quer dizer que alguém que tem uma atitude bondosa em um momento da sua história, em outro momento ele pode ter uma atitude não tão boa, tá? Comparação. Quando uma característica de alguém, lugar, objeto ou qualquer outra coisa é avaliada com de outra pessoa, lugar ou objeto. Aí dei 2 exemplos. O que é uma comparação? Emília é uma personagem faladeira como os alunos da 1601, tá? Então aqui eu estou comparando uma característica da Emília, de ser faladeira, estou dizendo que ela é faladeira, como esse como aqui vai estar comparando com os alunos da 1601. E isso é o 5. Está trazendo uma proposta de produção textual, de uma redação. O final da história está assim, né? A narradora diz: no caminho, Sancho e seu burrinho caíram no buraco, mas, por sorte, foram logo encontrados por Don Quixote, que passava por ali. Aí a proposta é: observe o quadrinho ao lado, Sancho caiu em buraco, mas Don Quixote logo os encontrou. O que você acha que aconteceu em seguida? Será que Don Quixote conseguiu tirar Sancho do buraco com facilidade? Como ele terá feito isso? Então aqui tem três indicações para você desenvolver na sua redação. O que você acha que aconteceu logo depois que essa cena ocorreu, tá? Que o Don Quixote conseguiu tirar o Sancho do buraco, qual foi a ação dele para resolver este problema. Então você começa do problema que está aqui, na sua situação inicial. E como ele terá feito isso, né? Nas linhas abaixo, como o Don Quixote consegue tirar Sancho do buraco e deu um final para a sua história. Você vai utilizar a linguagem verbal, quer dizer que você só vai escrever, tá bom? Aí, gente, para ajudar vocês a entenderem, né, toda a história anterior, eu apresentei para vocês aqui rapidinho Don Quixote de la Mancha. É um livro escrito pelo espanhol Miguel Cervantes, né, do século aí 17, 16, né? E o protagonista, já de certa idade, entrega-se à leitura de romances da cavalaria espanhola. Perde o juízo, ou seja, fica doido. Acredita que tenham sido historicamente verdadeiros e decide tornar-se um cavaleiro andante, tá? Então, parte pelo mundo e vive seu próprio romance. O protagonista da obra é Don Quixote, um pequeno fidalgo castelhano que perdeu a razão por muita leitura de romances de cavalaria e pretende imitar seus heróis preferidos, tá? O romance narra as suas aventuras em companhia de Sancho Panza, seu fiel amigo e companheiro, que tem uma visão mais realista. A ação gira em torno das 3 incursões da dupla por terras da Mancha. Aí, gente, olha só para vocês entenderem de onde vem esse personagem aqui, tá? Então, aqui tem algumas características que eu acho que é interessante vocês usarem para criar, desenvolver, vocês usarem essas informações para criar a parte da redação de vocês, tá bom? Escreve essa história no caderno de português e me manda. Ó,